Fala comigo, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Fala Comigo Podcast. Hoje eu tô aqui com o senhor Sérgio, que era um antigo executivo de empresas e hoje ele tá trabalhando como fornecedor de pão de queijo. E já me ensinou muito aqui sobre empreendedorismo, sobre culinária, sobre receitas. E hoje a gente vai ter uma conversa muito interessante com ele. Quero apresentar para vocês seu Sérgio. Olá, muito obrigado, boa tarde. Obrigado por você ter vindo aqui em casa para a gente bater um papo. E é sempre bom a gente conversar com as pessoas e esclarecer um pouco do que a gente faz. Eu larguei a minha vida de executivo de mais de 50 anos porque eu acho que a carreira numa corporação já deu o que tinha que dar. Eu acho que tudo na vida tem princípio, meio e fim, e eu acho que essa vida corporativa para mim já não agrega mais valor nenhum, não tem o porquê de eu seguir com ela. E aí eu resolvi fazer alguma coisa de produtivo. Foi quando eu descobri a vocação de cozinha, né, que eu tenho desde criança. E aí, incentivado pelo meu filho, pelos meus irmãos, minha esposa, eu comecei a buscar alguma coisa que mexesse com alimentação. E o pão de queijo foi um negócio que me chamou a atenção. E a minha ideia é continuar sendo uma pequena fábrica, produzir de forma artesanal, jamais ter uma grande fábrica com um monte de gente, um monte de funcionário, ter que ter logística, produção, área administrativa, Não quero mais isso na minha vida. Eu quero uma empresa muito enxuta, que produza produtos de altíssima qualidade, com muita higiene, aceitos pelo público e que me dê satisfação em produzir. É isso que eu quero. Com relação a essa questão da gestão, eu acho que a gente podia até passar para esse lado, já que o senhor já deu um resumo de mais ou menos o que o senhor viveu. O senhor realmente acredita que existe uma relação muito direta, e realmente existe uma relação muito direta, né, entre tamanho da empresa para a qualidade do produto que ela consegue prestar, e por isso o senhor escolheu um tamanho menor. Mais ou menos. Na verdade, verdade, que tenha uma qualidade enorme. Mais ou menos. Eu optei por um tamanho menor por questões pessoais. Eu não quero ter uma empresa grande onde eu volte a ter uma responsabilidade imensa com um monte de gente, um monte de funcionários. Não quero isso. Essa ideia já saiu da minha cabeça, não povoa mais a minha mente. O que eu quero agora é ter, como eu te falei, uma fábrica pequena, enxuta, com bom maquinário, com boa tecnologia e que eu possa continuar fazendo os pães de queijo que eu faço de forma artesanal, com receitas elaboradas, estudadas. Depois eu posso te contar como que eu faço isso, mas essa questão administrativa, de gestão de negócio, ela é uma gestão pequena. Meu filho uma vez me disse: pai, pega todo o teu conhecimento da vida inteira e joga num negócio que seja seu. E é o que eu vou fazer. Eu vou pegar tudo que eu aprendi na vida, todos os erros que eu já cometi, trazer para a minha pequena empresa, a pequena fábrica, e não só não cometer mais os erros, como aprimorar aquilo que deu certo. O senhor que produziu todas as receitas? Sim. Começou quando eu decidi fazer o pão de queijo, eu fui ao mercado, comprei diversas marcas, assei, provei. E eu, conversando com a minha esposa, eu disse: olha, para eu fazer um pão de queijo tem que ser diferente desses. Não vou dizer se é melhor ou se é pior, não estou aqui para falar dos outros, mas tem que ser uma coisa diferente dos outros. E aí eu comecei a desenvolver uma receita própria e cheguei a um resultado que a mim me parecia melhor do que aqueles que eu havia provado. E aí eu comecei a desenvolver receitas dando recheios a esses pães. Eu comecei fazendo o tradicional, depois eu fiz os de azeitona, que são azeitonas verdes, azeitonas pretas e alecrim, todos eles muito balanceados, que é um dos segredos. Depois eu fiz o de calabresa, que é uma calabresa com orégano, que remete um pouco à lembrança, à sensação da pizza. Eu já estava pensando nisso, eu pensei, nossa, gostinho de pizza na boca aqui. Depois eu fiz o de ervas, são 5 ervas que eu uso, e as ervas são ervas secas, ervas desidratadas. E aí eu pensei em hidratá-las para ver se fica melhor. E eu deixei essas ervas mergulhadas no azeite. E em 24, 48 horas eu percebi que o resultado das ervas, o resultado que a erva trazia para o meu pão era melhor. Então eu agreguei a erva já passada por esse processo de reidratação à massa. Depois eu fiz o de provolone. O provolone nada mais é que a massa tradicional acrescida do queijo provolone nas suas devidas proporções. E aí, a pedido de um monte de clientes, de pessoas que queriam um sabor mais forte, um sabor mais... E aí nós resolvemos fazer o calabresa com pimenta,
que é a linguiça calabresa, que é a mesma massa usada para o pão de queijo de calabresa, acrescido de pimenta calabresa, e interessante que eu consegui trazer o sabor da pimenta para o pão sem trazer o ardor. Então criança pode comer porque não arde, mas Sério? tem o sabor da calabresa. Uma da pimenta de calabresa. cheiro, né? Deixa Sim, o aroma, mas eu testei não todas arde. as pimentas que você imaginar, eu testei, e a única que presta para fazer isso é a calabresa. Eu gosto muito da gastronomia porque ela realmente envolve muitos testes. Eu sempre gostei muito desde adolescente foi um hobby pra mim, assistir programas culinários, testar receitas. E teve uma coisa que o senhor falou que me chamou muita atenção, que foi justamente essa questão de o senhor banhar as ervas no azeite e perceber que ela lhe entregou uma nova forma na sua receita. E eu queria até entender sobre trouxe isso. mais maciez, inclusive eu não falei para alguns, porque todo sabor que eu crio, eu faço um teste de degustação. Eu convido pessoas, ou faço uma série de amostras e vou ao shopping, porque todos os fins de semana nós estamos nas feiras do Gilberto Salomão, e eu não vendo, eu faço só teste com os novos sabores, e eu fiquei percebendo que muitos clientes disseram, mas tem azeite? Quer dizer, ela percebeu o azeite sem que eu dissesse. Isso é interessante. E os pães que eu fabrico, as pessoas conseguem identificar, inclusive nas ervas, que é um blendzinho de 5 ervas, as pessoas identificam as ervas, porque elas não são colocadas na massa de qualquer forma, elas são pesadas, são equilibradas e tem umas vão mais, outras vão menos, aí você consegue equilibrar o sabor e vamos dizer assim, agregando você colocando o azeite nessas ervas, parece que elas revivem, elas até cheiro, muda o cheiro, muito, muito interessante. O odor fica diferente. Mas realmente dá como posso dizer, uma reidratada na folha que estava seca. Sim. E eu queria até falar sobre essa questão do tratar ingrediente por ingrediente de forma especial. Por exemplo, antes eram ervas secas. De repente o senhor viu que 24 horas dela hidratando dava uma outra solução. Isso. E os outros ingredientes? Olha, primeiro eu comecei a selecionar fornecedores. Eu fui buscar fornecedores com muita responsabilidade, gente muito correta, gente séria, que me entrega produtos de alta qualidade e sempre observando os mesmos produtos. Eu não tenho deslize nisso. Padronização Há ótima. Uma padronização no fornecimento dos produtos. Com relação aos polvilhos, porque eu uso os 2 polvilhos, o doce e o azedo, eu fiz teste também com muitos polvilhos. E o polvilho que mais me atendeu, que mais entregou resultado, foi o da Amafil. É um polvilho, ele é um polvilho mais caro, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Então, assim como a linguiça calabresa, os ovos, o leite, são todos de qualidade. Não tem nenhum produto fake, não existe nenhum aditivo de conservante, aromatizante, acidulante, nenhum ante dentro dos nossos pães. O nosso pão tem um prazo de validade, na verdade, de 4 meses, mas eu coloco 3 na embalagem, que eu acho que é um prazo bom para a pessoa comprar e consumir. E a gente tem conseguido conquistar o mercado de uma forma muito simples, de uma forma bem antiga. Eu faço degustação em todos os nossos pontos de venda, a pessoa prova e ela tem como escolher o sabor que ela quer levar para a família. Entendo. E eu tenho um mantra que diz o seguinte: você provou, comprou. Porque eu tenho observado mais de 80% das pessoas que comem, provam o nosso pãozinho, levam para casa. Entendeu? Foi exatamente o que o senhor falou. Provou todos, quis fazer algo diferente, todo Sim. mundo achou diferente. E agora eu estou desenvolvendo mais 2 sabores, aí doces, né? Que estão me pedindo. Um é goiabada. Eu já estou pode querer tudo. Mas eu não quero fazer um pão de goiabada comum. Eu quero fazer alguma coisa um pouco diferente. E o outro é com doce de leite, que é uma combinação muito boa. Eu já testei, é um negócio muito bom. Como é que o senhor pretende continuar desenvolvendo esses sabores? Como é que vem as ideias? Assim, vem da cabeça, quero provar isso daqui, vou testar, ver o que acontece, vou misturar uma coisa com a outra e vou botar no forno? Às vezes alguns vieram da minha cabeça e outros vêm... Porque eu aprendi na minha vida, uma das coisas importantes que eu aprendi, quem manda no seu negócio é o seu cliente. Antigamente, nos anos 40, qualquer um podia ter um automóvel, desde que fosse Ford e preto, porque era a única coisa que existia no mundo. É o automóvel Ford
preto, ou Ford Bigode antigo. Hoje, a indústria automobilística, você diz o que você quer, como que você quer o seu carro, que acessórios você quer ou deixa de querer, e você acaba customizando o seu automóvel. O pão de queijo, é óbvio que não tem nada a ver com automóvel, mas eu preciso ouvir o meu cliente. Por exemplo, o linguiça calabresa com pimenta veio de uma sugestão de um cliente nosso, que disse: esse pão com calabresa ficou uma delícia com uma geleia de pimenta. Por que você não faz com pimenta? Então, vem de trás para frente. Os doces estão vindo de trás para frente. Nós temos um público infantil muito grande e eles estão pedindo, já na época da Páscoa, eu lembro que uma criança perguntou se eu não tinha pão de queijo com chocolate. Eu já acho que não combina, não estiquei o assunto, mas eu acho que eu tenho que trazer de lá para cá e não eu querer impor daqui para lá. Claro que eu vou ter alguns sabores, algumas novidades que vão ser da minha cabeça doida, que vai e põe, que pode ou não dar certo. Mas eu prefiro que venha. Vou te contar, o nome do nosso pão de queijo é Pão de Queijo Bom Demais, Bom de Mineiro. Ele nasceu de lá para cá. Eu convidei um grupo de pessoas para fazer pré-teste de sabor, inclusive com teste cego, fiz vários testes. E um arquiteto que é meu amigo, estava no grupo, ele provou, disse assim: mas isso aqui, ele usou exatamente essa expressão, isso aqui é bom demais. Eu falei: tá aí o nome, só que não é bom demais, é bom demais. Passou um tempo e eu já tenho uma outra frase vindo de uma criança que eu vou usar, vou pedir permissão de não falar agora, mas que eu vou usar logo, porque eu achei fantástico. Então, o nosso trabalho está muito ligado ao nosso cliente, sem que ele mesmo saiba. Eu faço perguntas aos clientes, como, por exemplo, quando lancei o de provolone. Provolone é um queijo forte e é um queijo que, se você não souber dosar, você estraga o produto. Fica muito salgado, né? Então eu fiz vários pães com diversas dosagens diferentes várias proporções de provolone. Diferentes, né? Exatamente. E eu dava para eles provarem sem dizer o que era, como era, se ser mais forte, se ser mais fraco, nada. E aí houve uma tendência de todos votarem num determinado tipo de pão. E é esse que eu lancei e é um sucesso de venda. É o segundo mais vendido. O tradicional é o que vende mais, por ser um pão tradicional e pessoas que gostam mesmo do pão de queijo. E o provolone, que é o tradicional, um queijo a mais, é o 3 queijos, né? Porque os nossos pães todos têm 2 queijos. E são queijos de verdade. E os queijos, quem faz a cura, por exemplo, o queijo meia cura, que é um queijo mineiro, vem de Minas, eu recebo ele muito frescos. Quem faz a cura do queijo sou eu. Eu faço a cura do queijo em casa. Tem um espaço onde eu ponho 30, 40 peças de queijo para curar. Quanto tempo precisa ficar curando? Eu, com 15 dias, eu já consigo usar. Se você souber curar, lavar direitinho, fazer, eles têm um sistema de ventilação constante, então eles curam até que rápido. O ideal são 30 dias, né? Mas eu tenho queijos que demoram 30 dias, 15, porque vai muito da produção. Se eu tenho uma demanda muito grande, eu tenho que produzir mais, às vezes eu não consigo esperar que o queijo cure os 30 dias. Vá um pouquinho antes, mas sempre com alta qualidade e sempre bem curado, sempre sem problema nenhum. Qual que é a diferença do queijo curado para o não curado? Só para a gente esclarecer para quem não sabe o que significa cura de queijo. O queijo não curado é o queijo fresco. Aquele queijo mais mole, mais macio. O curado, ele já oxidou, ele já passou por um tempo em repouso, ele perde água, ele inclusive diminui de tamanho, ele cria uma casca, ele fica mais amarelado e ele é melhor para ralar. O queijo fresco você não rala, ele fica uma pasta. E o queijo curado você rala, ele fica um queijo ralado gostoso de ver, gostoso de manusear. Como se ele ficasse mais crocante, né? Vamos dizer assim. Mais Talvez. Firminho. Mais firminho. Mais firminho, sim. Aí o senhor criou essa empresa, fabricou, testou todos os sabores com seus colegas. Registrei a marca. Registrou a marca e aí vou vender para quem? O que o senhor pensou nesse momento? Por que não foi uma padaria de vou vender assado? Por que eu vou vender congelado? O objetivo, eu fiz o seguinte: a maioria das famílias que eu pesquisei, que eu conheci, compram pães de queijo. Ou para o lanche das crianças, ou para o lanche da própria família no dia à noite, ou o café da manhã. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que na casa dela é um casal, 2 filhos e a secretária do lar, que todo dia de manhã eles assam um tabuleiro de pão de queijo. Todos os dias, de 7 dias da semana, eles assam um tabuleiro de pão de queijo. São minhas clientes. Elas têm esse hábito. E aí eu
eu pensei no seguinte, as famílias todas acabam consumindo, quem mora sozinho, quem não mora sozinho, quem é casado, quem é descasado, quem tem filho, quem não tem filho. É um produto quase que universal. Ainda mais depois da No airfry. Brasil, tirando algumas regiões que as pessoas não comem um pão de queijo, porque não estão, como por exemplo, na Bahia, eu atendi um grupo de baianos, adoraram o pão de queijo, mas eles não comem pão de queijo. Mas a maioria... cuscuz lá, né? Sim. Tapioca. A maioria gosta do pão de queijo. E aí o que eu percebi também é que as pessoas não estavam muito satisfeitas com os pães de queijo oferecidos no mercado no geral. Não são muito bons. Não vou entrar nesse detalhe, mas... Eu falo porque eu já consumi várias eu marcas. fiz teste cego. O que é o teste cego? Eu colocava o meu pão e um pão do mercado, ou alguns pães do mercado, meu pão, e perguntava o que eles gostaram, o que não gostaram. E eu percebi que os pães que vendem por aí não são tão queridos assim. E eu peguei essa brecha para entrar. Como eu não quero ter uma fábrica gigante, onde produza milhares de unidades por dia, eu estou no caminho, para mim, um caminho certo. Eu produzo um produto de qualidade, estou agora fazendo a certificação da vigilância sanitária, um produto de qualidade, bem elaborado, bem pensado, bem equilibrado, para um nicho de mercado que quer comer um pão de queijo mais saudável, mais gostoso, né? Sem nenhum produto químico, sem nada. Totalmente artesanal. Sim, ele é totalmente artesanal. Tanto é que os nossos pãezinhos, a máquina é calibrada para 20 gramas cada um, e nunca dá 20, dá 19, dá 21, cada um sai com um pezinho, mas todos têm o mesmo desenho, todo mundo tem a mesma... Você olha, parece tudo igual. O artesanal, o legal é que é tudo muito parecido, mas não é idêntico. Sim. Qualquer tipo de produto artesanal, o sabor vai ser igual, né? Mas o tamanho... O sabor é sempre, porque as receitas são muito equilibradas, muito balanceadas, e elas são feitas rigorosamente sob medida, com balança, seguindo a cartilha. Então, eu faço um pão de queijo hoje, daqui a 6 meses, ele tem o mesmo sabor. O mesmo rigor de quem costuma trabalhar com doces, por exemplo, né? Porque doce tem uma proporção muito séria com relação às quantidades. Sem doce, se você errar um peso, você erra o doce todo. Eu já vi, eu assistia Masterchef quando eu era adolescente, e uma vez eu vi uma prova que o pessoal perdeu o bolo por conta de 10 gramas a mais de açúcar. Não ficou a mesma consistência no final. Por conta de 10 gramas de açúcar. Eu fiquei, gente, mas 10 gramas de açúcar é tão pouquinho. É questão do sal, por exemplo. Eu uso 2 queijos que são salgados. Se os queijos estiverem muito salgados, a minha dose de sal na massa tem que diminuir. E isso é visto 1 a 1. É porque o queijo é uma dúvida. O queijo é como, por exemplo, o bacalhau, ou a calabresa, ou a carne seca, que cada vez que você compra, você tem que provar para você saber quão salgado tá, ou eles geralmente vêm mais ou menos com o mesmo salgado? Não, eles mais ou menos vêm com o mesmo teor de sal. Mas às vezes você tem um pouco mais forte, outro um pouco mais fraco, e isso dá uma diferença. Você tem que... É como azeitona, né? Por exemplo, as azeitonas, eu não as dessalgo, eu só as seco. Eu faço um processo de secagem da azeitona para poder incorporar a massa. Essas azeitonas, às vezes eu percebo que vem muito salgada. Quando eu percebo que está demais, eu dou uma reduzida nesse sal. Porque eu não posso que o meu produto final seja diferente daquele que eu vendi para você há 2, 3 meses atrás. Ele tem que ser igual. E essa característica é uma característica própria do artesanato. A indústria não pode fazer isso por conta do volume. Você tem um volume enorme para eles ficarem testando essas coisas, e você tem um problema de rapidez, você tem que produzir. Você pega fábricas imensas de pão de queijo que fornecem para o Brasil inteiro, são milhares e milhares de saquinhos todos os dias. Então, é óbvio, a gente entende que os cuidados são feitos lá atrás, mas no dia a dia passa batido, não tem jeito. Entendeu? Entendi. Agora, tem muito pão de queijo bom no mercado. O controle de qualidade realmente é como uma coisa que o pessoal geralmente fala. Um amigo meu, ele sempre compara o Brasil com a Suíça. Aí eu falo, gente, mas a Suíça é do tamanho do DF, entendeu? Você governar a Suíça... Vamos combinar, é igual você morar num apartamento e você morar numa casa. O que é mais fácil de organizar, de manter limpo? Sim. A mesma coisa uma empresa. Quanto maior, realmente ali vão tendo mais processos, mais funcionários, mais setores, porque os setores vão se surgindo, né? E, infelizmente, o que a gente vê no Brasil, não sei se em outros lugares do mundo, mas aqui você vê, às vezes as pessoas começam a fazer um determinado produto, principalmente produto de alimento,
alimentação, ele começa bem, ele está bem estruturado, ele começa a crescer. Daqui a pouco ele está cheio de funcionário, com equipamento, os custos dele sobem exponencialmente e o produto dele, se ele vende, por exemplo, o produto X a 2 dinheiros, se ele aumenta o custo, ele não pode aumentar para 4 dinheiros, porque o mercado talvez não pague os 4 dinheiros. Vão pagar 2. Se o produto só pode ser vendido entre 2, 3 reais ali, apertado, e o custo do cidadão aumentou, o que ele tem que fazer? Diminuir o custo da mercadoria vendida, diminuir o CMV dele. Para diminuir, ele tem que comprar em muita quantidade e provavelmente tem que sacrificar um pouco a qualidade dos insumos. Senão não consegue. Uma coisa que não acontece é milagre. Milagre não existe. Esse tipo de milagre não existe. Milagre existe os que Deus faz. Agora, o milagre da economia, você aumentou o custo, mantém qualidade para manter preço, é muito difícil. A conta não fecha. Infelizmente, a conta não fecha. E custo é um negócio que eu me debruço diuturnamente. Eu brigo por centavos, porque se eu tirar centavos da minha conta, eu consigo manter o meu preço. E eu quero manter o meu preço até nós começamos a vender no dia 2 de fevereiro desse ano. Eu quero manter os meus preços no mínimo até março do ano que vem, sem sofrer nenhum aumento e sem perder qualidade. Com isso, se precisar, eu troco fornecedor, se precisar, eu vou lá, sento com o fornecedor, aperto, negocio forma de pagamento. Eu dou um jeito para que eu não tenha os meus custos aviltados. Com isso, a gente consegue perceber que o controle da qualidade do alimento está muito mais ligado à forma como você trata os ingredientes do que com a receita final em si. Todas as marcas, você faria o mesmo pão de queijo? Não, com certeza não. Por exemplo, eu quando fui escolher o polvilho, eu usei, se imaginar de polvilho que tem aí no mercado, eu comprei para fazer teste. Eu investi muito na fase de teste. E o que eu uso é o que realmente atendeu aquilo que eu queria fazer. Difícil, se eu mudar, eu não vou ter o mesmo resultado. Entendeu? Entendo. Quando o senhor percebeu que todo mundo consumia e você foi começando com os clientes do seu dia a dia, então, pessoas que eram conhecidas do senhor? Sim. Primeiro, vamos dizer, é uma pedrinha que você joga no lago. Meus primeiros clientes foram os amigos, os meus vizinhos de condomínio. Eu moro num condomínio que tem seis blocos grandes. Foram esses vizinhos. Aí eu fui para outros condomínios circunvizinhos aos nossos. E aí os amigos que compraram no início começaram a divulgar para a família desses amigos que começaram a comprar e aí eu joguei outra pedrinha, aí foi. Hoje a gente tem um raio de abrangência bastante importante. Eu consegui um espaço no Ceasa, todos os sábados de manhã nós estamos no Ceasa, das 5 da manhã ao meio-dia. É um espaço muito tranquilo, muito legal, vai muita gente, só para você ter uma ideia, vai entre 5 e 10 mil pessoas por sábado lá. Eu gosto de comprar hortifruti lá. Sim, o Ceasa tem produtos de altíssima qualidade, altíssima qualidade. E excelente preço. Com bons preços. E nós fomos para lá. Não sou o único que vende pão de queijo, mas o meu pão de queijo é diferenciado dos demais. E a gente começou indo, engatinhando, foi. Hoje, nosso faturamento, eu diria que já está o dobro, mais do que o dobro do primeiro dia. E começamos a ganhar clientes. Em determinado momento, eu abri as redes sociais, eu não fazia nada na rede social, porque eu não tinha produção. Hoje eu tenho produção, então ampliei, vamos dizer assim, a minha rede de pesca. Entendi. Comprei um freezer, criei um Instagram. Eu fui, quando eu comprei a máquina de fazer os moldes, os pãezinhos, eu ganhei uma escala maior, então eu consigo produzir em 1 hora o que eu precisava de 6 horas antes, porque eu ponho na máquina e faço as bolinhas muito rápido. Então eu consigo ter produção. Já estamos pensando em tirar a fábrica de dentro de casa, colocar num espaço maior, para que eu possa ter uma máquina maior, uma amassadeira maior, ter mais freezers para estocagem e ter um trânsito melhor com o mercado.
Realmente, quando a gente coloca um maquinário, é uma diferença muito grande. É diferente Sim. você espremer uma laranja na mão e você espremer uma laranja. Nós começamos Usando a o fazer espremedor. os pãezinhos na mão. Eu lembro que logo na segunda ou terceira semana que a gente começou a vender, um lojista do mercado do Cruzeiro provou e ficou encantado, adorou os pães e disse: eu quero que você me traga 50 quilos. Eu quase tive um treco. Amigo. Eu quase morri, porque eu, para produzir 50 quilos, meu Deus, com pãezinhos de 20 gramas, você já pensou? Essa divisão não tô nem conseguindo calcular na minha cabeça. Pois é. Então, e eu consegui entregar no prazo, entregamos direitinho, mas foram todos feitos à mão. Quantas horas o senhor ficou enrolando pão de queijo? Não Parece sei, festa de criança fazendo mas brigadeiro. dormir 2 horas, 3 horas da manhã foi muita gente, foi muitas vezes, porque sou eu e minha esposa só. Uhum. Então, e ela tem muita prática com esse negócio de enrolar no bol e tal. O meu negócio é fazer as massas, ficar administrando, ficar cuidando do marketing, cuidando essas questões mais de arrumar embalagens, selar as embalagens, etiquetagem, é com ela. Agora com a máquina porcionando, realmente isso acelera muito o nosso trabalho. Tá em Provérbios, né? Aquele que coloca o gado para arar o seu terreno ficará rico. É verdade. Essa maquininha é uma máquina manual, ela não é elétrica, mas ela é muito rápida. Bem muito mais rápido do que o senhor ficar enrolando. Sim, claro. E agora, vamos dizer assim, agora que o senhor já começou, já está há alguns meses, começou em fevereiro, né? Já está há alguns meses, a gente pode dizer que o senhor já fez seus testes e já entendeu mais ou menos como é que está acontecendo no mercado. Qual que é a sua opinião sobre o seu próprio negócio? E é uma opinião que eu queria perguntar, porque como o senhor tem uma experiência como administrador, não só administrador, né? Mas foi um executivo durante um bom tempo. Eu penso o seguinte: quando você cria um negócio, você tem que criar para que ele se perpetue, para ele continuar. Então eu tenho tudo anotado, tenho os processos todos bem elaborados, bem feitos, porque, vamos combinar, eu já tenho mais anos vividos do que a viver. Uhum. Então eu não sei mais quantos anos Deus vai me dar para que eu possa seguir com a minha fabriquinha. Mas eu acho que hoje eu posso lhe dizer o seguinte: se qualquer pessoa quiser comprar o meu processo, não vai se dar mal. Não vai se preocupar com mais nada. Não, O modelo vai de comprar, negócio já está pronto. Eu, inclusive, estou começando a pensar, porque eu já fui procurado. O senhor pensa em equity? Eu penso em franquear. Entendi, mas não pensa em equity no Não, momento. quero franquear. Eu quero fazer... Eu quero montar a estrutura para alguém que queira ser meu parceiro, não um modelo de franquia, mas de parceria. E a pessoa vai e ela vende, ela comercializa, mas seguindo a nossa cartilha. É uma marca que vai ganhar mercado, está muito novo, de fevereiro para cá tem 6 meses, é muito pouco tempo. Eu acho que em 6 meses nós já desenvolvemos bastante, crescemos bastante, mas ainda tem muito mais mercado, tem muito mais para crescer. O senhor consegue visualizar, vamos dizer, o limite do crescimento para que não perca a qualidade do produto? Eu ainda não tenho esse limite, eu não tenho, mas a hora que eu perceber que eu já não dou conta mais de ser um artesão do pão de queijo, né? Um padeiro do pão de queijo, é a hora de repensar, porque eu não quero virar uma grande fábrica. Não é o meu sonho. Vale mais a pena fazer um downgrade do negócio do que fazer os sacrifícios da qualidade para expandir? Sim, não quero mais isso para minha vida. Se alguém quiser amanhã vir aqui, eu quero comprar a sua marca, quero comprar o seu processo, porque eu quero fazer uma fábrica gigantesca, porque eu quero exportar para a China, sei lá para onde que ele vai exportar, não é mais meu problema. Eu não quero me envolver nisso. Qual foi a principal motivação do senhor querer viver, vamos dizer assim, o sossego profissional? Porque, na verdade, é o seguinte: a minha vida inteira foi de muita luta, muito trabalho. E trabalhei em empresas grandes, empresas com muitos funcionários, e eu tinha sobre a minha tutela muita gente. E isso eram problemas, só me trazia problemas. Então, eu prefiro ter pouca gente. Não vou dizer para você que eu não vou ter funcionário. Eu vou ter 2, 3, no máximo 3 funcionários, não mais que isso. Para ser pequeno... Ser um MEI, né? Não tenho necessidade, já não consigo mais ser MEI. Já expandiu. Já passou do MEI. Então, eu quero ter um negócio que eu possa ter sossego na vida. Entendi. Eu já passei do 3/4 de século, então eu tenho que ir devagar.
entendeu? Entendi. Assim, se o senhor encontrasse com o Sérgio de 27 anos, que é a minha idade. Se o senhor encontrasse com o Sérgio de 27 anos, Sérgio que estava provavelmente no ímpeto da juventude, com a maior energia de trabalho. Com 27 anos eu já tinha feito economia, já tinha me formado em administração, estava fazendo pós-graduação em marketing. Com 27, 28 anos. E se você encontrasse com esse rapaz cheio de energia, recém-pós-graduado, o que você ia falar para ele? Monta uma fabriquinha de pão de queijo. Aí talvez eu fosse uma fabricona imensa, porque eu tinha gás, tinha energia, tinha saúde. Hoje eu já não quero mais isso. E se eu soubesse que era tão prazeroso você ter uma fábrica onde você produz um alimento que as pessoas todas gostam. Eu não tive ninguém que reprovou meu produto até hoje. Pode ser que amanhã eu tenha, porque se Jesus não agradou todo mundo, sou o meu pão que vai agradar? Não vai. Então, mas essa satisfação é imensamente maior do que você estar dentro de um escritório, com o cargo que for, com o salário que for. Na vida você não leva nem o salário nem o cargo. É a satisfação de fazer alguma coisa por alguém, de fazer alguma coisa que preste, alguma coisa que seja um sucesso e que as pessoas tenham prazer de provar, de comer. Você trabalhar com alimento é muito gratificante. Quando você faz um almoço, por exemplo, e as pessoas, você percebe que elas saboreiam o que você fez, que elas comem com prazer. Isso não tem preço. Isso não tem preço. O nosso pãozinho é a mesma coisa. Quando você dá para uma criança, como uma mãe foi com a criança e a criança não come pão de queijo, não comia, de jeito nenhum. Ele hoje só come o nosso. Provou, gostou, faz a mãe comprar toda semana. Não é pelo valor que ela paga. Até porque o valor por ele gostar e querer. O valor é mínimo, porque o meu preço é muito baixo. Nós trabalhamos com small ticket, né? Não há nada. Mas o prazer da criança dizer eu só como o teu pão de queijo, isso não tem preço. Não é um saquinho de R$27 que vai. O senhor acha que construiu... Óbvio que a gente constrói relacionamentos ao longo de uma carreira de muitos anos, que foi o caso do senhor. Mas falando de relacionamentos, porque a gente constrói muitos relacionamentos por conta do profissional. O senhor acha que os relacionamentos que o senhor tem criado agora são mais gostosos, mais prazerosos? Bom, eu consegui, na minha vida corporativa, vamos dizer assim, amelhar bons amigos. Não muitos, mas tenho bons amigos. Agora, por exemplo, as amizades que a gente tem construído agora, a partir da implementação da fábrica, são amizades do dia a dia, são clientes, alguns, não todos, alguns viraram nossos amigos, alguns já vieram aqui em casa tomar café, alguns já me convidaram para participar do jogo de buraco que eles fazem toda semana, não sei o quê. E você sente que é uma amizade totalmente desinteressada, totalmente sem nenhuma segunda intenção por trás. São pessoas que gostam do teu trabalho, gostam de você e acabam convidando para conviver. Isso é muito interessante, muito interessante. É muito interessante mesmo. E eu acho que, assim, a venda, é óbvio que ela tem toda essa questão de técnica, principalmente se você for um vendedor do varejo. Principalmente se você for um vendedor do varejo, você precisa ser um pouquinho mais afiado, né? Vamos dizer assim. Porque acaba que o seu trabalho é ser, sim, um vendedor mais afiado. Mas quando você vive uma vida de relacionamentos, sim, eu sinto que acaba que é uma venda direta e indireta. A pessoa quer comprar, mas só que você não chega a precisar oferecer mais. Eu sempre brinco o seguinte, o pessoal diz que eu sou bom vendedor, eu disse, não, eu não vendo nada. Eu convenço a pessoa de provar o meu produto. Esse é o meu trabalho. Se a pessoa prova e compra, não sou eu que vendi, ela que comprou. Ela compra porque ela provou e porque ela gostou. Não é aquele vendedor que vende um determinado produto, onde você não prova, não nada, você leva para casa, chega em casa, por que eu comprei isso? Por que eu fui? Não, é uma compra consciente. A pessoa compra sabendo o que está comprando, sabendo o que está comendo, sabendo como é feito. Então, eu não sou um vendedor. Eu não vendo saquinhos de pão de queijo. Eu vendo para a pessoa a ideia de provar um pão de queijo diferenciado. Se ela compra essa ideia, ela prova. Se ela prova, a chance de ela comprar é muito grande. A chance dela comprar é maior do que a chance de eu vender se eu fosse vender um saquinho de pão de queijo. Ninguém compra um pão de queijo que não conhece, a não ser no mercado. Isso é que eu não consigo entender. As pessoas pelo entram... preço no mercado, né? Entra no supermercado, enche o carrinho de 3, 4, 5 saquinhos de pão de queijo, sem provar, sem saber de onde veio, não olha a validade, não olha nada, põe no saquinho. Eu vi isso, fui ver, fui testar e perguntei, a senhora está comprando esse pão de queijo, a senhora já comprou? Ah,
não, eu tenho que comprar para meus filhos para a escola. Eu peguei e comprei. Compra qualquer um. O meu, ela não compra sem provar, porque é diferente. Ela precisa provar. E o seu ainda não foi parar nos grandes mercados? O senhor pretende chegar em algum, pelo menos mercado de bairro? Sim, talvez. Ou padaria? Eu estou fazendo agora a certificação da vigilância sanitária com o objetivo, eu tenho um amigo que tem uma distribuidora. Ele falou, para eu distribuir o seu pão de queijo, você precisa ter a certificação da vigilância. Então eu estou me preocupando em tirar, fazer os processos todos, cumprir os protocolos para ver se eu consigo tirar o certificado da vigilância e poder abrir um pouco mais o meu leque. Mas não penso em vender, por exemplo, um Carrefour da vida ou um Açaí da vida. Primeiro pedido, o cara é bem capaz de pedir 5 mil quilos, eu estou ferrado. É. Não Mas tem um produção mercadinho para de isso. bairro, uma padaria Uma de padaria, bairro, uma escola, uma lanchonete. uma lanchonete aquela de buffet. lado de fora de academia, que geralmente são pãozinhos de queijo ali fora. Sim, aí sim. O senhor, então, como pode dizer, quer fazer uma simbiose com também empresários mais ou menos do tamanho do seu pão de queijo, do Bom Demais. Sim. Eu não tenho mais ambição nenhuma de ser um grande empresário, não tenho ambição nenhuma de ter uma fábrica com 1000 funcionários. Não preciso mais disso. Eu já passei dessa fase. Pequenas empresas, grandes negócios. Sim. O senhor agora está nesse momento de fazer Sim. uma coisa... Como pode... eu acho que é uma coisa enorme, apesar da proporção ser pequena, entendeu? Sim. Uma coisa enorme, fazer pães de queijo com sabores diferentes. Eu vou te falar, a gente tava precisando disso. A gente tava precisando, porque o tanto que a gente já Sim. inventou de sabor pra sushi e não botou sabor em pão de queijo, não tem isso no nosso dia a dia. A gente que é brasileiro, eu acho que assim, não tem nada mais brasileiro do que pão de queijo. Você vai em qualquer lugar do mundo, pão de queijo fala pão de queijo. Você vai nos Estados Unidos, pão de queijo fala pão de queijo. Eu acho que é a coisa mais brasileira que a gente tem. Mais até que o feijão tropeiro é o pão de queijo. O que você vê muito é o pão de queijo recheado, onde a pessoa pega um pão de queijo desse tamanho, corta no meio. Carne. E recheia com carne, com frango, com sei lá com o quê. Não é a minha... Você sabe que minha ideia original era fazer um sanduíche de pão de queijo, né, congelado. Mas aí, tecnicamente, isso não rola. Ia ficar meio difícil não de entregar, rola, né? e é muito caro, é complicado. Eu já vi o senhor foi falando sobre os sabores, eu já vi alguns pãezinhos mini que vendem também saborizados. Por exemplo, um pãozinho assim que eu gosto de comprar de vez em quando para tomar um vinhozinho, para acompanhar, uns pãezinhos saborizados com azeitona, também calabresa. Você encontra. Quando você falou do pão de queijo, eu olhei assim, ó, com um vinhozinho. Você vê... A panificação está muito rica, né? A panificação está muito diversificada. Você vê pão de tudo quanto é tipo, com grão, sem grão, com tudo quanto é jeito. E eu nem pensei nisso quando eu fiz o pão de queijo. Eu queria fazer um negócio diferente, entendeu? A ideia era fazer um negócio diferente. E com certeza ficou diferente. Já ganhou o público muito rápido, porque se caiu na boca do povo, né? É porque é bom, isso é uma coisa que sempre vai acontecer. Você pode investir em marketing 1000 vezes, mas nada é mais forte do que cair na boca do povo. Nós começamos os nossos processos no Instagram, foi mês passado. Ontem eu tive a notícia que mais de 16 mil pessoas já viram as nossas publicações, os nossos negócios. Isso eu fiquei muito feliz, porque é gente para chuva. Mesmo. Se botar todo mundo aqui na sua frente, não dá para contar. Você vê uma fila grande, né? Mas isso é bom. E eu arranjei um pessoal bom de marketing digital, né? Os meninos cuidam bem disso. Então eu me despreocupo. Eu só digo o que eu quero. Aí eles fazem. E sai certo. E agora, com essa imagem já consolidada, qual que você acha que é a imagem que a sua empresa consolidou? Porque assim, quando a gente abre uma empresa, a gente tem uma imagem que a gente quer passar. Mas depois que a gente vai vivendo com o cliente, vai desenhando também a nossa empresa um pouquinho. E agora, qual é a imagem que você passou? Produtos honestos. Produtos honestos? Nossa, isso é uma das melhores imagens que se pode passar hoje em dia. Porque veja, quando eu vendo um pão de queijo, eu vendo para uma criança pequena de 2, 3 anos e eu vendo para uma senhora de 90 anos. A qualidade do produto que esses dois extremos vão comer é uma coisa que é uma questão muito sensível com relação à saúde dessa gente. Você imagina uma criança comer um pão de queijo que tem alguma coisa de errada no meio do processo. Ou uma senhorinha de 90 anos, minha mãe tem 98,
que come um pão de queijo e dá algum problema, porque o produto, ou porque o óleo, ou porque, enfim. Então, eu acho que a melhor forma de você lidar com o ser humano, de você passar pela vida, é ser honesto. Eu sou honesto nos meus princípios, então o meu produto tem que ser um produto honesto. Se ele é gostoso, se ele não é gostoso, isso também não é problema meu, é o problema de quem prova. Porque nem todo mundo gosta de Coca-Cola. Tem gente que toma e adora, e tem gente que odeia. O pão de queijo é a mesma coisa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu ainda não tive assim, um azar de encontrar ninguém que não gosta. Mas todos gostam, todos têm elogiado, então isso me faz muito feliz. O senhor acha que um dos princípios assim, da sua marca também é o cuidado com a qualidade de vida do cliente por conta do alimento? Porque eu acho que assim, o alimento ele pode trazer tanto a qualidade de vida de não trazer nenhum prejuízo, mas a qualidade de vida também de melhorar o meu dia. Tem alimentos, por exemplo, um ingrediente que não falta na minha geladeira que eu coloco em qualquer coisa, só não coloco em doce. É coentro. Eu amo coentro. Se eu comer arroz com frango, eu quero colocar um pouquinho de coentro em cima, porque aquilo me deixa feliz. Não, Deus inventou o coentro, graças a Deus. Mas tem algumas coisas artesanais. Minha tia fazia uma geleia antes, cara, que eu não consumo açúcar. E era sem açúcar, era só com doce da fruta, totalmente natural. E, cara, era meu acesso a um doce maravilhoso e melhorava a minha vida. O senhor acha que o senhor chegou... Assim, pelo relacionamento próximo que o senhor tem com seus clientes, o senhor acha que você chegou nesse momento de melhorar a vida? Não sei se tanto, acho que seria até muita pretensão minha, mas eu acho que eu cheguei ao ponto de oferecer um produto honesto, um preço honesto e uma condição de compra confortável. Por exemplo, nós fazemos entrega em toda Brasília sem custo. A gente não cobra para entregar. Pode ser que daqui a um tempo eu precise cobrar para entregar, porque eu não vou ter pernas para entregar para todo mundo. Hoje eu já fico, às vezes, tendo que ligar para o cliente e empurrar mais umas horas para entregar, porque, graças a Deus, o volume é grande. Então eu estou dividindo, por exemplo, amanhã, sexta-feira, eu vou para a Asa Norte, vou fazer a Asa Norte, vou entregar tudo que tem, os pedidos todos da Asa Norte. Aí eu vou na Asa Sul, tem dias que vou para o Lago, tem dias que vou Sobradinho. Nós temos clientes no Brasil inteira. Infelizmente, fora de Brasília eu não consigo entregar. Aí, ou eu combino com o cliente para ele pegar aqui no plano piloto, em algum lugar a gente se encontra, ou ele fica à vontade, como aconteceu outro dia, um senhor precisava, porque ele ia ter uma reunião e ele estava muito longe daqui. Eu falei, mas onde você está? Eu não consigo entregar. Você pode mandar um motoboy buscar? Você pode. Mandou um motoboy buscar. Aí é o problema dele. Uber Flash hoje em dia... Sim, o Uber está aí para isso, entendeu? Entendi. Eu acho que o senhor realmente tem uma modéstia muito bonita. Por achar que não alegra a vida das pessoas depois de todo mundo ter comido o seu pão de queijo chorando. Não, eu acho que não é assim. Eu acho que é um produto honesto e ele não tem nada demais. Ele é um produto tranquilo, é polvilho, é queijo, é ovo, é óleo, é sal, é leite. É o arroz com feijão bem feito. É o arroz com feijão bem feito. O Alex Atala, ele fala que cozinhar pratos muito incorporados, fazer sei lá, crepe Suzette, Davi, sei lá o nome dessas coisas, super difíceis, é muito fácil. Difícil é você fazer o trivial melhor do que todo mundo. Difícil é você fazer o melhor arroz com feijão da vida da pessoa. É porque, já que você plagiou o Alex, eu falo do Fogaça que diz que quanto menos é mais, né? O menos é mais. Às vezes você quer fazer um negócio muito elaborado, muito cheio de rococó, e você acaba tirando os sabores principais, você acaba fazendo uma miscelânea de sabor terrível. E quando, na verdade, as coisas são mais simples do que parecem, né? É você fazer o simples, bem feito. Eu acho que realmente isso é uma coisa boa até para os jovens de ouvir, para mim é bom. O nosso calabresa com pimenta, por exemplo, criança come porque não arde. E quando eu falo, pode comer que não arde, pode comer que não arde mesmo. E a criança come e eu pergunto, ardeu? Não. Daria para o seu neto? Sim, com certeza. Agora eu espero visitar a minha filha, porque eles moram fora. Vai nascer o meu terceiro neto, eu vou levar... Parabéns. Mas não vou levar pão de queijo, vou levar os ingredientes, né? Para fazer lá. E aí eu vou fazer, meus netos vão comer, claro. Onde é que sua filha mora atualmente? Estados Unidos. Ah, que bacana. Meu irmão também tá morando fora. Dá uma saudade, né, da presença da pessoa ali todo dia, mas
tão bom ver as experiências e matar a saudade do pão de queijo, ainda do pão de queijo bom demais. Eu sempre que vou para lá, eu levo ingredientes das coisas e faço lá. Bom, seu Sérgio, agora pra gente já ir se encaminhando pro final aqui da nossa conversa, depois de tudo que a gente conversou aqui, foi uma reflexão muito boa pra mim. Confesso pra mim que eu estou com meus 27 anos observando tudo que o senhor fez, não só com relação ao pão de queijo, mas de ter feito tudo e chegado na coisa mais simples do mundo, assim. Sim. E assim, fazer uma vida com grandes conquistas e de repente pensar que o mais importante é uma coisa muito simples. Eu queria saber até do senhor, assim, pra gente fechar, depois que o senhor começou esse negócio do pão de queijo, qual foi a conclusão mais importante que o senhor chegou por conta desse negócio do pão de queijo? Bom demais. Conclusão que eu cheguei? Bom, a primeira de cara é que eu já deveria ter tomado essa decisão há uns 10 ou 15 anos atrás. Porque aí sim eu poderia dar ao meu empreendimento um volume maior. Por questões de saúde, questões de idade, por questões de... enfim. Essa é uma conclusão que eu cheguei. A outra conclusão que eu chego todos os dias é que você fazer a coisa bem feita não tem erro. Você não precisa se explicar, você não precisa justificar, você não precisa fazer nada. Você fabrica. O nosso processo de fabricação é você faz o mise en place de tudo que você vai fazer no dia, da produção do dia, produz as massas, roda para fazer os pãezinhos, põe para congelar, 24 horas eles congelam, aí você vai ensacar, etiquetar, você etiqueta os sacos, ensaca e lacra os sacos, sela os sacos, volta para o congelador e põe para vender. Então, é um processo simples, vamos dizer assim, um movimento simples e que traz um resultado muito bom. A qualidade do nosso é muito boa. São realmente gostosos. Eu não gosto de ficar falando porque você fica parecendo que você lambe a própria cria. Parece o pai falando, meu filho é lindo. Meu filho é muito inteligente, meu filho é muito lindo, meu filho é o máximo. Não, eu digo sempre o seguinte, o meu pão de queijo não é o melhor. Isso eu tenho certeza. Tem pão de queijo melhor que o meu. Mas o meu é diferente dos outros. Pronto. E eu tenho clientes que fabricam pão de queijo. E compram do senhor. E compram de mim. Eu tenho um amigo que ele é dono de um crossfit e paga academia. E eu já falei pra ele que eu não entendia. Por que você vai pra academia se você tem esse cross aqui enorme? E ele, cara, é bom você também em outros ambientes, experimentar novas coisas e também, principalmente pra observar como é que eles atendem, como é que eles fazem. É bom que ele também vê o seu processo, o senhor, dependendo, vê o processo dele. E tudo é uma simbiose, né? Uma grande simbiose. Sim. Seu Sérgio, onde é que o senhor tá fazendo as suas... O senhor vai no Gilberto Salomão uma vez por semana para fazer degustação? Todos os sábados de manhã nós estamos no Ceasa. E também, sábado de manhã, a gente se divide. A minha esposa vai para o Gilberto Salomão, às 10 horas. E eu saio do Ceasa, venho em casa, tomo um banho e vou para o Gilberto Salomão. Ficamos lá sábado e domingo. E alguma feira que eventualmente apareça, por exemplo, tivemos a BSB Mix no Noroeste, nós participamos, foi excelente. No Sudoeste foi melhor ainda, nós participamos. A gente está sempre procurando, agora eu estou tentando entrar em umas feiras durante a semana, os dias de semana, porque os fins de semana já estão tomados. E aí eu estou tentando conseguir uma feira ou outra, não muitas, porque como nós é que produzimos, nós é que embalamos, nós é que... Enfim, não dá para você... Tem que ir ajeitando a demanda não com tem a perna, operação, você né? não tem perna para todo lugar, né? E qual é a rede social do seu pão de queijo bom demais? Eu tenho o Instagram, é bomdemais.bsb, nós temos o Facebook e basicamente isso. Não tenho TikTok, não tenho mais nada. Nós estamos nessas duas pontas. Então é por lá que faz as encomendas, Sim, diretamente? E graças a Deus a gente tem, todo dia tem gente encomendando. Cada vez que você ouve aqui é alguém que entrou respondendo nosso anúncio. Aí sim. Bom, pessoal, sigam o seu Sérgio nas redes sociais, não o seu Sérgio, né? Sigam o pão de queijo bom demais. Façam as suas encomendas, principalmente se você for daqui de Brasília e região. Com certeza, assim, aqui em Brasília a gente não tem muito do que fazer na vida. E às vezes a gente só precisa de um bom pão de queijo, de um bom queijo, de um bom vinho, ou de um bom pão de queijo com um bom vinho, um bom café da manhã. E eu quero agradecer muito a sua... Não a vinda, né? Porque na verdade foi eu que vim até o senhor, mas o senhor ter topado trocar essa ideia, dividir comigo
tudo que o senhor aprendeu nesse ano e durante toda a vida do senhor, que, vamos combinar, o senhor tá longe de ter nascido ontem. E essa bagagem que o senhor traz, eu gosto muito de conversar com pessoas que têm bagagem de tempo também, porque eu sempre gostei muito de ler e eu conheço muita gente que é muito inteligente na minha idade, mas não tem nada que compre o tempo. Não tem nada que compre a experiência, e o senhor falou coisas que eu consegui sentir realmente a maturidade. Eu acho que ele viu tanta coisa que ele já chegou à conclusão de que não dava mais certo fazer de outra forma. Melhor realmente, às vezes, era só vender um pão de queijo. Porque eu fiquei pensando, por que ele não vende outras coisas? Por que ele não pensa em outras formas de crescer, outros produtos além do pão de queijo? E cada vez que o senhor ia falando, só foi justificando como é bom manter o menos é mais. Muita gente pede, viu? Você falou, um parêntese, muita gente pede pra gente fazer biscoito, pra gente fazer não sei o que de queijo, pra fazer dadinho de tapioca. Eu acho o seguinte, a gente abraçou o pão de queijo, vamos fazer bem feito aquilo que a gente se propôs. Hoje eu tenho 6 sabores, daqui a pouco eu vou ter 8. Daqui a pouco talvez eu tenha 10 sabores, mas são 10 sabores que quando alguém pergunta qual é o melhor, são todos os melhores, não tem um melhor que o outro. É tudo feito da mesma forma, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, com o mesmo equilíbrio, pensado. Não tem nada de oba-oba. Uma coisa que a gente não faz é oba-oba. A vida ensinou que as pessoas, para darem certo, têm que caminhar certo. Então, a gente nasceu certo, começamos... Então, estamos andando. Ainda tem muito que andar. Mas a organização me surpreendeu, viu, seu Sérgio? Parabéns. Negócio realmente muito, muito bem organizado. O senhor parece uma grande empresa, entendeu? Se o senhor dissesse para mim que cada neurônio seu, um é um administrador, o outro é o RH, o outro é o financeiro, eu ia acreditar que o senhor tem uma empresa que tem um prédio inteiro funcionando lá para o senhor. É mais ou menos isso. Muito obrigada pela sua recepção, eu que agradeço, seu Sérgio. Muito obrigado, Deus te abençoe. Foi muito bom, amém. O senhor muito também. Muito obrigado, viu? Obrigado.